Salve, salve, rapaziadinha do Espalhável. Mais uma vez eu tô por aqui, Bruno Fabio. E hoje, aqui no canal, a gente vai falar sobre um cara aqui no Brasil que ficou famoso no mundo todo. Primeiro, como uma pessoa que teoricamente tinha ali um contato forte com Deus. E depois, com uma pessoa que cometeu crime contra mais de 500 mulheres. Hoje a gente vai falar do caso de João de Deus. E por trás das câmeras eu tenho ali o Digo Black. E aí, Digo Black? E aí, meu querido, como é que tamo? Tudo bem? Tamo bem, né? O Espalhável tá bem, tá crescendo aí, bastante gente assistindo. Então, vou pedir pro pessoal que já tá vindo aqui bastante, né? Também deixar bastante like. Qual que vai ser a meta de like pra esse vídeo? A meta de like eu quero 412 likes. 412 likes então, e a gente vai falar do João de Deus. João de Deus se chama João Teixeira de Faria e nasceu em 1942 em Cachoeira de Goiás. Ele é o filho mais novo de 6 irmãos e nasceu carente, uma família sem muito dinheiro. Ele abandonou os estudos ainda no segundo ano da escola fundamental e por isso não sabia nem ler e nem escrever. Nesse contexto então, ele passou a depender dos trabalhos braçais e foi trabalhar no garimpo, como pedreiro e como alfaiate. Ainda quando ele era criança, sem entender o que era aquilo, ele teria entrado ali em transe e incorporado entidades, tendo então a primeira experiência médium dele. Na adolescência, aos 16 anos, o João começou os atendimentos, ainda pela região onde ele morava, e não passou muito tempo até que ele começasse a viajar pelo país fazendo seus trabalhos. Então em 1976, quando ele tinha 34 anos, ele decidiu ficar pela cidade de Abadiânia, que fica localizada também no estado de Goiás. E é lá onde ele construiu sua primeira casa de atendimento, a Casa Dom Inácio, onde ele realizava cirurgia nessas pessoas. Segundo ele, quem fazia cirurgias não era o João, e sim as entidades que estavam ali no corpo dele, sendo a principal entidade Dom Inácio de Loyola, que foi um santo católico do século XVI, que aliás também não era um médico. Então ele ficou muito famoso em Goiás, depois ficou muito famoso no Brasil e ficou famoso inclusive fora do Brasil. Nesse período então o João começou a vender alguns remédios próprios, que de primeira eram chamados de garrafadas. Inclusive essas garrafadas já eram vendidas antes pelos pais dele. E elas basicamente eram feitas em uma cachoeira perto da casa de Dom Inácio. Depois ele conseguiu tornar essa garrafada em um remédio, que inclusive era aprovado pela Anvisa, e era vendido como milagroso em uma farmácia específica. Caramba, mano, como assim? Realmente os caras botaram uma patente de remédio no bagulho? Pois é, tipo assim, o que me chocou nesse caso aqui é que na época da pandemia, pra Anvisa aprovar uma vacina, pois é. Até porque é pra isso que a Anvisa serve, sim, né? Tinha ali todo um rigor, né? É que nesse caso uma garrafada conseguiu ser transformada num remédio, né? Pra tu ver como a religião realmente às vezes passa por cima ou também pode ser a religião, realmente pode ser o medo, né, de tocar no que é sagrado pra alguém, ou também pode ser o poder que ele tinha, né? É verdade. Porque muitas pessoas famosas e muitas pessoas importantes passaram por lá e foram atendidas com ele. Como por exemplo a Oprah. Pô, só isso, né? Ela saiu lá dos Estados Unidos, veio pra cá em 2012, visitou ele, fez uma consulta com ele e gravou tudo isso pro programa de TV dela. Olha que é um dos mais assistidos do mundo, tá ligado? Além da Oprah, a gente teve políticos como, por exemplo, o Lula e a Dilma. A gente também teve o Ronaldo, a Xuxa, Camila Pitanga, Fábio Assunção, Naomi Campbell, que é outro internacional, e várias pessoas famosas que passaram por lá. E como que eram essas consultas? Os atendimentos não eram nada convencionais, nada parecido com o que um médico de verdade faria, né? Ele fazia cirurgia sem anestesia e em qualquer lugar. A pessoa então recebia cortes de bisturi na barriga, olhos e em outras regiões que obviamente não era pra estar rolando, né? Mano, como assim, mano? Tem até os vídeos que mostram, cara, é bem chocante. E obviamente o Conselho de Medicina nunca aprovou esse tipo de atuação. O ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, o Sebastião Moreira, disse o seguinte: algumas pessoas pensam que saem curadas porque, em verdade, eram portadoras de doenças de origem psicológica. Traduzindo, as pessoas saíam curadas porque tinham algum problema aqui dentro, certo? Então ele atingia a pessoa desse jeito, com técnicas de transe, inclusive, e aí conseguia então essa cura, porque na verdade o que a pessoa precisava era mais de um apoio psicológico do que um médico. E mesmo que ele fosse condenado pelo Conselho de Medicina, ele continuou fazendo isso. Pra gente ter uma ideia do tamanho do absurdo, ele dizia curar o câncer. Nossa, mano. Aí é além do bagulho. Pois é, né, cara? Ele fazia uma cirurgia pra poder curar o câncer pelo nariz usando uma tesoura. Parece até engraçadinho, mas não é, tá, pessoal? Ele realmente enganava muita gente que botava muita grana pra atravessar o Brasil, ou às vezes até pra sair de outro país pra vir pro Brasil, pra fazer essa cirurgia e ser enganado, certo? Então ele colocava ali uma tesoura dentro do nariz da pessoa, girava 22 vezes, 21 vezes, normalmente eram esses números, e aí dizia, pronto.
agora você está curado. Isso fez tanto sucesso, pessoal, que ele conseguiu abrir outras casas igual a Dom Inácio pelo Brasil e ainda fazia viagens para fora o tempo todo. A consulta que ele fazia em si não era cobrada, só o remédio. Então o lucro dele, basicamente de início, vinha desse remédio que era vendido em uma única farmácia específica. Então você tinha que ir até essa farmácia ou comprar de forma remota. Essa farmácia estava no nome da mulher do João de Deus. Então, pode crer. O lucro continuava ali dentro da própria família. E ele com isso montou um império, tinha várias mansões, sítios e até um avião próprio, que ajudava ele a viver essa vida de milionário. Pra gente ter uma ideia, uma das 4 fazendas gigantescas que ele tem seria do tamanho de 3.000 campos de futebol. Nossa! É um negócio assim muito grande. Uma fazenda que inclusive fica lá na divisa de Goiás com Mato Grosso. Além disso, ele foi sócio de um garimpo de ouro por 40 anos, que também ficava em Goiás. A cidade que ele montou, a Dom Inácio, cresceu muito por conta dele, e isso porque ele fazia 20.000 atendimentos por mês. Ele tinha 40 funcionários direto e era fonte de renda indiretamente de outras 1.200 pessoas. Basicamente toda a cidade, né? Porque, querendo ou não, acho que ele trazia tanta gente pra cidadezinha que tiveram que ter mais ônibus, mais mercado, taxista, hotelaria, tudo, basicamente tudo. E aqui que entra inclusive uma parte do esquema dele. Por quê? O taxista recebia a pessoa que tava indo pra lá. O taxista perguntava da pessoa: e aí, tá vindo pra quê? Tá vindo pra falar com o João? Né? Porque basicamente todo mundo tava indo pra isso. Ah, sim, tô indo pra falar com o João. Ah, e qual que é o seu problema? Ah, eu tô tendo, sei lá, uma diverticulite. Certo? Quero curar isso. Ah, você tá tendo uma diverticulite? Legal. E como que é seu nome? Ah, meu nome é tal. Esse taxista então pegava essa informação, passava pra alguém de dentro da casa, e quando alguém de dentro da casa recebia essa pessoa, falava isso pra pessoa. E a pessoa já se sentia tocada. Falava, algo diferente tem aqui. Não falei nada pra ela, né? Não falei nada, e esse cara sabe o que eu tenho, sabe meu nome, e às vezes até sabe qual é um problema que eu tô vindo buscar ajuda que nem é pra mim. Caramba. Entendeu? Então, tipo assim, existia todo um esquema rolando de pessoas que ajudavam ele nesse processo. E aí, então, vieram as grandes acusações contra ele. Tudo começou em uma edição do Conversa com Bial, onde o Pedro Bial entrevistou 10 mulheres que faziam acusações contra o João. E ao todo, então, depois do programa, 15 mulheres fizeram uma acusação judicial contra ele. Logo depois ele foi chamado para depor. O depoimento dele durou 3 horas e nessa altura já tinham 300 denúncias de abuso sexual contra ele. Nossa, imagina, as pessoas viram a entrevista e já se sentiram confortáveis para poder denunciar. Igual no caso do Diri. Ah, verdade. Né, que a gente viu ali que muita gente apareceu depois. Obviamente que tudo isso era sempre negado por ele. O João saiu do depoimento direto para a penitenciária de Goiás, ficando preso desde 16 de dezembro de 2018. Uma doideira é que quando ele chegou ali para fazer esse depoimento, o escrivão conta que pouco antes dele chegar, o teclado do computador dele começou a escrever coisas sozinho. Então ele já ficou com medo, né? Pensou, poxa, esse cara aqui é um cara místico e tudo mais, e tô vendo isso acontecer. Quando ele chegou na sala, o computador então simplesmente pifou, parou de funcionar. Eles tiveram que levar ele para um outro local para dar o depoimento, o que atrasou o depoimento. Quando ele chegou nesse outro local, de novo, novos sinais. Quando ele foi levado para a penitenciária, na penitenciária, do nada um cano explodiu. Então, tipo assim, muita gente começou a ficar com medo e acreditar que ele estava sendo injustiçado, inclusive. Até que a própria filha dele, a Dalva Teixeira, acusou ele de ter molestado ela quando ela era criança. Nossa, cara. Mano. E aí ficou muito difícil para quem ainda defendia ele. E bom, como que ele cometia os crimes? Ele alegava para as mulheres que as entidades haviam escolhido elas para a cura total e que elas, inclusive, seriam um médium como ele. Então teriam algo de diferente dos outros. Olha, percebi algo em você, você é mais parecido comigo do que com eles e tudo mais. Vamos ali pra minha sala pra gente poder conversar. E lá ele fazia todo um processo ali de convencimento até que ele abusava sexualmente delas, alegando que inclusive era um dos passos pra cura total. Pra gente ter uma ideia de como muita gente saiu enganada de lá e só foi perceber depois da denúncia, né, que foi feita lá no Pedro Bial, uma das vítimas dele acabou tirando a própria vida quando descobriu que ele estava sendo preso e entendeu o que ela tinha passado. Meu Deus. Então, a sequela que fica, né? Imagina se a pessoa já tava com essa dúvida e ficou pensando, mano, mas ele não pode, olha só, ele é profeta, não sei o quê. E quando uma pessoa boa, né? E quando descobre, porra, mano, não consegue mais viver com essa... Inclusive, no documentário dele, é muito doido porque ele fala várias vezes a mesma frase. Quando ele tem 20 anos de atuação, ele fala, fazem 20 anos que eu faço isso. Se eu fosse um charlatão, eu estaria há 20 anos? Aí depois corta pra, fazem 25 anos, fazem 30, 40, 50. E todo esse tempo ele repetia a mesma coisa, espaltando nisso. Olha o tanto de gente que eu já atendi. 20 mil pessoas por mês durante anos. Olha o tanto de gente, né? E bom, as denúncias foram aumentando cada vez mais até que chegou no ponto em que São Paulo e Goiás, os dois estados, criaram uma linha própria só para denúncia contra o João de Deus. Parecido até com o que aconteceu no caso do Diri, né? Sim. E basicamente ele teria então abusado de 500 mulheres diferentes e não só aqui no Brasil. Bom, então o João foi condenado em 2019 a 19 anos de prisão, porque apenas 5 casos foram considerados nessa primeira condenação. Mas ele foi recebendo
recebendo outras condenações, já que o número de vítimas ia aumentando cada vez mais. E a condenação mais recente foi em 2023, onde ele recebeu mais 118 anos de pena. No total, a pena dele já soma 489 anos e 4 meses, e ele já foi condenado em relação a 56 vítimas. E bom, pessoal, para aumentar todo o absurdo dessa história, ele atualmente está em casa. Ele está cumprindo prisão domiciliar em Anápolis, pela idade, pelo estado de saúde dele, e ainda ele está lucrando, porque ele vende hoje atualmente camas de cristal. O que seria uma cama de cristal? Seria uma cama que permite aumentar a espiritualidade da pessoa. Meu Deus. Cada uma dessas camas custa 15 mil reais cada. Mano, olha a raiva que dá, mano. O cara foi condenado, fez tudo que fez e ainda continua em casa e ainda ganhando dinheiro. Cara, me pega muito, mano. Porra! Me pega muito o quanto que os caras... Tipo assim, um cara que realmente abusa de 500 mulheres merece ser poupado da morte? Tá ligado? Para pra pensar nisso. Sim. Ah, não, se ele ficar na cadeia, ele vai morrer. Então deixa ele morrer na cadeia, pô. Na cadeia. Deixa ele pegar pneumonia, deixa ele ficar bem mal lá mesmo, numa cela lotada de gente, igual ele merece, pô. Isso é o mínimo. Ele vai cumprir uma parte pequena do final da vida dele, certo? Se ele fizer isso. Então assim, né, é uma situação bem complicada e esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se não conhecer aí no canal, se inscreve aqui no Espalhável. Aqui é um canal que tem vários apresentadores e é isso aí. Tamo junto, até a próxima.